God Talks, conversa sobre Deus. Essa tem sido a nossa série de palestras ao longo do mês de agosto. Você que está acompanhando sabe muito bem que a gente se inspirou nessa série a partir de um grupo de pessoas que há 25 anos atrás resolveu criar o que é chamado de TED Talks. Ideias boas, ideias excelentes que devem ser compartilhadas. A gente, às vezes, fala aqui do TED Talks. Outro dia eu falei para uma pessoa a respeito disso e a pessoa nunca tinha assistido. Eu indiquei para ela. Então, vou indicar para você também o mesmo vídeo que eu indiquei para essa pessoa. 3 coisas que descobri quando o meu avião caiu, de Rick Elias. Ele conta a história de quando, em 2009, ele estava num avião e aí o avião teve que voltar e acabou fazendo um pouso forçado no Rio Hudson, em Nova York. E o que aconteceu com a mente desse cara a partir desse dia, dessa situação, ele compartilha nesse vídeo. A ideia do TED é que, com palavras curtas de até 18 minutos, seja transmitido um conteúdo muito bom e que vai ajudar a melhorar a vida na área acadêmica, na área das ciências diversas. Muitas coisas interessantes você encontra lá nessa plataforma pela internet, TED Talks. E nós, inspirados neste movimento, criamos essa série God Talks, Conversa sobre Deus. Nós temos conversado ao longo então dessas últimas semanas, resgatando os princípios da Reforma Protestante, comemorando neste ano os 500 anos da Reforma. Nós, como reformados, como o Renato já explicou aqui, não podíamos deixar essa data passar em branco e decidimos então celebrar dessa maneira, mas também relembrar alguns princípios. E aqui a gente sintetizou através desses 5 princípios da Reforma, que são chamados das 5 solas: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, que é o nosso tema de hoje, e soli deo gloria, que é o tema da semana que vem, para encerrar essa série. Não perca! Se você perdeu por um acaso e está assistindo aí agora, também pela internet, assista as outras pelo nosso site ou pelo YouTube. O nosso canal no YouTube você encontra facilmente essas mensagens, tá ok? Hoje, como eu já adiantei, nós vamos trabalhar esse princípio que está em vermelho, sola fide, somente a fé, do latim. E a gente, quando fala em fé, fica muito fácil para nós brasileiros transitarmos nesse universo, nesse ambiente, porque o brasileiro é um ser cheio de fé. Você não se considera uma pessoa cheia de fé? O brasileiro é assim, nós somos assim. Alguns meses atrás, dia 27 de junho, exatamente, desse ano, um grupo cheio de fé foi até Brasília e resolveu interceder pela nossa nação. Como a gente está precisando disso? E eles projetaram, não é pichado isso, viu gente? Calma. Projetaram essa frase de incentivo para todos nós. Brasileiros, tenham fé. Que bonito. Eu gostei. Mas fé em quê? Logo eu fiquei pensando quem eram essas pessoas, no que elas acreditam, porque fé é muito subjetivo, é muito amplo quando a gente fala tenha fé. Pode ser fé numa pessoa, pode ser fé num objeto, pode ser fé em Deus, pode ser fé em outro tipo de Deus, que não seja o Deus do cristianismo. Enfim, comecei a pesquisar um pouco sobre a nossa fé brasileira, resgatando algumas coisas pela internet. Eu encontrei essas 3 capas da Veja que simbolizam um pouco, representam um pouco da fé brasileira. O que tem ali? A primeira revista fala de fé e dinheiro, uma combinação explosiva. Essa foi a capa da Veja em 2012, se não me engano, e ela, em 2009, e ela trata a respeito de uma polêmica. Muitas pessoas misturam fé com dinheiro.
e acaba se tornando algo complicado. Prezando mais pela questão da prosperidade, alimentando a sua fé de que Deus vai me dar muito mais do que eu preciso, do que eu mereço, do que eu sou capaz de juntar para uma vida inteira, para eu curtir os meus sonhos, os meus projetos, e se eu contribuir mais, eu vou ganhar mais de Deus. Como o Renato acabou de falar aqui, não tem nada a ver com o que a gente acredita. Mas existe esse tipo de fé. Existe também a fé aliada à medicina. Alguns acreditam que, tendo muita fé, é possível uma cura espiritual, uma cirurgia espiritual, e foi o que aconteceu com o belíssimo, que não ficou tão belíssimo assim ali naquela foto, Gianecchini. Passou por um câncer gravíssimo e teve uma cura, segundo ele, espiritual. Essa é uma das formas de buscar a fé, alimentar a fé de que o que importa mesmo é o meu físico ser curado, e é isso que eu busco na espiritualidade, no dia a dia. Por fim, a fé cega e mortal. Obviamente, algumas pessoas caminham em direção a uma fé que os leve somente a desfrutar do paraíso. Então eles não se importam com as pessoas aqui deste plano terreno, e elas também não se importam como elas vão acabar, se elas vão explodir dentro de um avião, se elas vão morrer num atentado. Para elas o que importa é uma fé que defenda de forma bélica, de forma quase que guerrilheira, aquilo que elas acreditam, e isso também ajudará, inclusive, a conquistar o paraíso. Isso é só um exemplo de um pouco do que a gente vive nesse caldeirão chamado Brasil, cheio de misturas, do que a gente pode chamar de um Brasil cheio de crenças, cheio de fé. E dentro dessa revista da Medicina e Fé, tem nas páginas amarelas a entrevista com esse médico, Dr. Harold Koenig. Ele que escreveu esse livro, Medicina, Religião e Saúde. Ele é um especialista, o maior especialista no assunto entre juntar religião e ciências na área médica. E ele escreveu esse livro falando que há muitos benefícios quando a gente tem fé. Benefícios para a saúde, benefícios para diminuir o estresse, benefícios que nos fazem acordar mais disposto, mais animado, inclusive enfrentar os desafios da saúde com mais firmeza, com mais tranquilidade. E eu gostei disso aqui, até mandei para o Renato, falei, olha que interessante. Mas quando eu comecei a refletir um pouco mais no significado, um pouco mais profundo disso aqui, eu entendi que, na verdade, isso também tem a ver com uma busca, talvez, superficial, exclusivamente alimentada por um bem-estar físico. Não que isso não seja importante, não que a gente não precise, a gente gosta, a gente quer estar bem fisicamente, saudável, mas em alguns momentos parece que pessoas que acreditam nesse poder invisível da fé aliado aí aos benefícios da saúde, limitam a fé a esse campo, a esse plano físico do ser humano. E a gente vai olhar um pouco mais e perceber a respeito disso hoje aqui. Mas ainda ficou mais uma pergunta na minha cabeça quando eu fiz essas pesquisas, e eu percebi que essa pergunta era importante. Fé em quem? Como eu falei, pode ser fé numa pessoa, pode ser fé em um objeto. E eu descobri dois grandes pilares da fé brasileira. A primeira delas, autoajuda. Centenas, milhares de livros, palestras sobre como você resolver o problema com você mesmo, por você mesmo. Como resolver o problema que você enfrenta, porque, segundo eles, os palestrantes e escritores dessa área, o poder está dentro de você. Basta você conseguir o caminho para acessá-lo. Basta você descobrir esse caminho. E é isso que eles se propõem a ajudar. Tudo está dentro de nós. Essa é a proposta deles. Um segundo
não menos importante problema é o sincretismo. O brasileiro é um ser que adora misturar. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Um pouco dos cristais mágicos aliado a uma benzedeira, aí passa depois na missa de manhã, depois à noite vem para o culto. Como esse aqui. Esse é o brasileiro padrão. Mistura as coisas, mistura as religiões, mistura as crenças e coloca tudo nesse mesmo caldeirão. Esse é fruto de um problema que não é só brasileiro, mas nós sabemos isso, aplicar isso de letra. Esse é um problema do nosso mundo, chamado mundo pós-moderno que vivemos, que tem uma cultura totalmente relativista e pluralista. Nessa cultura, o que eu faço? Eu pego aquilo que me interessa, aquilo que não me interessa eu descarto. Como se eu estivesse numa prateleira de supermercado ou então numa praça de alimentação de shopping center. Aquilo que me é agradável aos olhos, aquilo que caiu bem, eu absorvo, eu acredito. Aquilo que mexeu muito com desconforto, de eu ter que sair da minha zona de conforto, eu elimino. Não faz sentido para mim, eu descarto. Esse é o brasileiro. Olha só. Ed Renekiewicz diz uma frase que ficou marcada para mim, e eu sempre gosto de lembrar dela. Quando a gente fala que o brasileiro acredita em tudo, é muito perigoso, porque acreditar em tudo, quem acredita em tudo, ele diz, na verdade não acredita em nada. Percebe isso? Quando você diz que acredita em tudo, é a mesma coisa que dizer que não acredita em nada, porque acreditar em tudo deixa a coisa um pouco banal. Não é da minha cabeça tudo isso que eu estou falando, gente. Olha essa pesquisa. A pesquisa revela que 44% dos brasileiros seguem mais de uma religião. Eu desconfio que esse número está defasado. Mas tudo bem. Só para a gente ter uma base. Quase metade da população tem um pé em 2 canoas, pelo menos. Ou 3 canoas, ou 4. Por isso esse tema de hoje ele é tão importante, ele é tão relevante, apesar de ser um tema que vem de 500 anos atrás, e a gente resgata e lembra sempre dele, porque ele é muito sério. Sola Fide, esse é o nosso tema de hoje, e ele tem a ver com o mais conhecido dos reformadores, Martinho Lutero, ele que enfrentava crises pessoais com relação a esse assunto, lutava porque ele não conseguia se sentir plenamente satisfeito com a fé que ele tinha, sempre buscando fazer alguma coisa para encontrar a paz, o perdão de Deus, até que um dia ele teve uma experiência marcante com Deus, lendo e estudando a Bíblia. Ele leu este versículo: o justo viverá por fé. Justo viverá por fé. Foi a partir dessa leitura de Romanos 1, 16 e 17 que ele entendeu a mensagem, entendeu que era somente a fé, somente pela fé que ele conseguiria driblar essa crise pessoal e algumas situações que ele enfrentava e que não encaixavam na doutrina da qual ele fazia parte. O ponto, então, central da nossa conversa, da nossa discussão hoje aqui vai ser a justificação pela fé. Somente a fé. Sola fide. Sola tem a ver com a palavra latina que significa sozinha, somente. Já deu para perceber isso, né? Quando a Keila faz um solo aqui, ou quando você decide fazer um voo solo, pular de paraquedas sozinho, é isso, é solo, sozinho, somente você. E fide é a fé, que vem também do latim, de onde originam palavras que a gente usa no dia a dia, fidelidade, fidedigno, que é aquele que é digno de crédito, digno de confiança, digno de ser acreditada a fé e a confiança. Mas aí surge uma questão por detrás dessa doutrina.
uma doutrina importante. Como pode uma pessoa injusta sobreviver ao julgamento de um Deus santo e justo? Essa era a crise de Lutero. Esse era o pensamento difícil de encaixar. Como pode uma pessoa considerada pecadora, injusta, de repente se tornar justa, passar pelo crivo de Deus e se tornar justa, santa? Um Deus que é santo, justo, perfeito, como Ele pode nos aceitar? Para isso a gente vai caminhar em direção às respostas. O que é a justificação? A justificação é um ato de livre graça de Deus. Quando Lutero entendeu que a justificação era pela fé, e pela fé somente, ele percebeu isso. Somente pela graça. Aquilo que a gente viu a semana passada, de que não há nada que a gente possa fazer para conquistar o amor de Deus. Ele já nos ama. Como você faz com seu filho, com a sua filha, com uma pessoa muito querida da sua família, seus pais, simplesmente ama. É assim que Deus faz, de uma maneira infinitamente perfeita em relação à nossa, mas é assim que Ele faz. Através da qual essa graça, Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justificação de Cristo, a nós creditada e recebida pela fé somente. Esse é o princípio da justificação pela fé. Eu sei que pessoas de exatas, diferentemente de mim, que sou da área de humanas, gostam de esquemas. Quando a gente põe uma frase, às vezes a pessoa não entende. Então eu achei um esquema para você que é engenheiro, que é físico, para tentar entender junto comigo essa questão da justificação pela fé. Esse esquema foi bolado a partir do texto de Romanos 3, que nós estudamos a semana passada, mas ele culmina exatamente naquilo que a gente está falando hoje. Primeiro de tudo, no topo, Deus e a sua graça. Deus é a fonte da nossa justificação. Só a partir dele nós podemos encontrar justiça de uma maneira que nós sejamos, então, acolhidos. Isso acontece através de Jesus Cristo e a sua cruz. É por meio dele, é por meio desse processo, a base da justificação está em Jesus Cristo. E por fim, por meio da fé. A fé é o meio que nós encontramos, o caminho para a justificação, para chegarmos até Deus. Não são as obras, como está escrito ali. Não são as obras. Deu para entender? Vamos para o texto bíblico, que acho que vai ajudar a gente também a clarear um pouco, depois dessa base toda que a gente já viu. Efésios 2, 1 a 10. Texto conhecido, a gente leu a semana passada na liturgia, e diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O texto continua, virando a página, nos dando um alívio. Todavia, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Pela graça, nós somos salvos, por meio da fé.
Somente a fé. E isso é presente de Deus. Ele nos dá. Eu tenho um amigo que ele sempre me fala, quando a gente se encontra e troca experiências da vida, ele fala: Túlio, como eu gostaria de ter a fé que você tem. Eu falo: meu Deus, ele não sabe o que ele está falando. Nossa, como eu gosto de ver como você tem um relacionamento com Deus, como a sua fé é sólida. Eu falo: ele realmente, nem vou estragar a ficção que ele está vivendo, nem vou falar das minhas crises, né, porque pastor não pode ter crise, então a gente faz de conta que não tem, né? E assim, ele continua acreditando. Às vezes eu falo para ele: cara, a sua fé é do mesmo tamanho que a minha. Mas ele não acredita. É que nem olhar a grama do vizinho. Sempre parece que a fé do vizinho é maior do que a nossa. Sempre parece que quem está do nosso lado aqui no banco, na cadeira da comunidade, está assim buscando a Deus de uma maneira mais fervorosa, mais intensa do que a gente. Nem sempre. Quando isso está acontecendo na vida dela, é porque um processo que Deus começou na vida dela, talvez esteja mais adiantado que o seu e o meu. Talvez seja isso. Mas cada um tem o seu tempo. Essa doutrina, esse conceito de somente a fé, nos revela coisas importantes. Primeiro, revela quem nós somos de fato. Paulo começa esse trecho dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Ou seja, nós somos zumbis, defuntos ambulantes. Essa é a nossa condição quando a gente não tem ainda um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. É isso que acontece com as pessoas que estão à nossa volta no trabalho, e você percebe que elas estão vivendo de uma maneira que tudo está muito cinza, demais, além da conta, e não é depressão. É a falta de esperança, falta de perspectiva depois da morte. O que vai acontecer comigo? Morreu, acabou. Que vida sem sentido. É porque realmente o estrago que o pecado fez na humanidade foi esse. Quando o pecado entra na humanidade, a vida acaba. É como se eu tirasse aqui o meu computador da bateria, da tomada. Começa a acabar, começa a diminuir. Estava com 99%, agora está com 98%, daqui a pouco 95%, até que vai zerar. Sem Jesus é morte, e morte eterna. Quando Deus falou para Adão e Eva: se vocês desonrarem com o nosso acordo, vocês vão morrer. Eles talvez não tinham dimensão do que era isso, porque não havia morte. Mas eles não levaram a sério o compromisso, desonraram, pecaram, pisaram na bola. E aí o que aconteceu? Separação de Deus. Dor, sofrimento, tudo isso que a gente vive hoje. Consequência do pecado. Mas o principal não é a morte física. O principal é a morte eterna, a morte espiritual, a separação para sempre. Porque o inferno é viver sempre, para sempre, longe do Deus Criador. Isso é o inferno. É pior do que um fogo chamuscando a nossa pele. É a separação para sempre do Deus Criador. É isso que a gente sente, é essa angústia que a gente sente quando a gente não tem um relacionamento com Ele e não sabe o que tem, o que está sentindo. É a falta do Deus Criador. E nós precisamos ter a consciência de que nós somos isso, pecadores fadados à morte. Ele diz: isso é o que acontecia com vocês, quando vocês estavam vivendo essa cultura pecaminosa, destruída pelo pecado, regida pelo príncipe do poder do ar, diz ele, que está atuando nos que vivem na desobediência, que é o pecado. O príncipe, quem é esse príncipe do poder do ar? Sim, é o dito cujo mesmo, que você pensou, é o diabo, é o Satã, é o Satanás, é o coisa ruim. A gente não gosta de falar nesse nome. Alguns nem querem acreditar que ele exista,
mas ele existe. E ele governa a nossa cultura. O mundo jaz no maligno. E há uma situação, então, que nós precisamos ter clareza. Ou o nosso coração satisfaz as vontades de Deus e obedece a Deus, ou o nosso coração satisfaz a vontade de Satanás. E o texto nos diz exatamente isso. Paulo diz que nós vivíamos satisfazendo as vontades e os desejos da nossa carne, regidos por esse príncipe. Como os outros, éramos por natureza condenados, merecedores da ira de Deus. Esse era o nosso fim, a ira de Deus. No entanto, a justificação pela fé, ou seja, viver somente a fé, também revela o que Deus fez por nós. Essa todavia faz toda a diferença na nossa via, no nosso caminho. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. É como eu reconectar a minha bateria aqui, na energia, e volta a surgir esperança de que não vai morrer, de que não vai apagar, de que não vai acabar. Misericórdia de Deus. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus ama tanto a gente, tanto, que Ele faz questão de vir ao nosso encontro. Mesmo quando a gente não tinha consciência nenhuma da presença, da existência dEle, duvidando, se é que você ainda não duvida, Ele vem ao nosso encontro, Ele quer se relacionar com a gente, Ele não desistiu da gente, Ele bolou um plano perfeito de resgate. E esse plano perfeito incluía alguém que pudesse quitar essa dívida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo entra na história, se torna ser humano, nascido de uma virgem, para não nascer pecador, e se mantém puro, santo, perfeito, intacto, durante toda a sua vida, podendo então assumir a nossa culpa, levar todo o peso do nosso pecado, todo o lixo tóxico da nossa existência foi sobre Jesus. Isso é graça de Deus. No entanto, alguém teve que morrer, pagar um alto preço com a sua própria vida, para que a gente pudesse ter vida novamente. Essa vida física vai passar. O corpo físico vai passar pela morte. Essa é uma consequência que a gente não vai conseguir se livrar. Mas a principal, que é a morte eterna, o afastamento eterno da presença de Deus, esse Jesus pagou na cruz. Isso é fantástico, isso é formidável, como dizia minha bisavó. Essa é a melhor notícia que alguém pode dar para você e para mim. E a gente tem falado isso às vezes nos grupos pequenos, de como a gente lida com essa notícia, que é a maravilhosa notícia. E a gente às vezes fala, legal. Deus manda seu filho para nos resgatar. Isso é um presente para nós. Eu gosto de lembrar nesse momento que a palavra que Paulo usa para diabo é acusador. No grego, diabolos significa acusador. E quando a gente chega nessa parte do texto, vem uma vozinha na nossa cabeça, no nosso coração e diz: você, tudo que você já fez na sua vida, você acha que Jesus morreu por você? Você não é digno disso, você não merece isso, não foi para você. Não sei como você tem coragem de pisar lá naquela comunidade. Não foi para você. Esse é o papel do acusador, tentando minar a obra que Jesus já fez, que Ele já realizou na cruz, tentando drenar a nossa fé pelo ralo. Essa semana, o gesso estava por acabar aqui na comunidade, gente trabalhando, passando gesso para todo lado, e aí eu parei conversar com um dos rapazes que estava
alisando o gesso, que fez esse trabalho belíssimo aqui. E eu reparei, porque era um cara que cantava o tempo todo, e dentre as músicas que ele cantava, de Zezé de Camargo e Luciano, até hinos cristãos, me chamou a atenção aquilo. E eu fui conversar com ele. Eu falei, eu reparei que você canta música de igreja, tal. Onde você aprendeu? Ele falou, eu era da igreja. Ele é mesmo, um rapaz novo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu tocava bateria na igreja, eu gostava muito de fazer isso, e um dia me chamaram para tocar num barzinho, e eu fui. Mas esse não foi o problema. O problema foi que uma garota começou a dar bola para mim, e eu dormi com ela, e aquilo me fez mal depois, porque eu fiquei me sentindo culpado, indigno. Cheguei no domingo, me chamaram para tocar, eu falei, não, hoje eu não vou. Depois no outro domingo também não consegui mais, e nunca mais eu voltei na igreja. Eu falei, e você acha que Deus te ama mais ou te ama menos pelo que você fez? Você acha que pelo fato de você ter pisado na bola, Ele desistiu de você? Cara, Jesus morreu por isso, Ele veio para isso, para quitar a sua dívida, assim como quitou a minha. Eu vi que ele deu uma balançada. Eu falei, é o seguinte, vai lá terminar o gesso, vai secar, depois eu vou orar com você. Porque Deus quer se relacionar com você. Essa conversa não é à toa. E a sua história não acabou. Você não é. Isso que está acontecendo na sua mente é o inimigo tentando te acusar. Que esse é o papel dele. Percebe como isso acontece no dia a dia? E se a gente der espaço, isso toma a nossa mente, o nosso coração, e daqui a pouco a gente também está fora da comunidade, do grupo pequeno, do relacionamento com Deus. Vai se afastando, porque não percebe que o centro dessa história é Jesus. Não é a nossa história, é a história de Jesus em resgate da humanidade. A Bíblia diz que foi por um homem que entrou o pecado no mundo. E o mesmo termo é usado depois. Por Adão entrou o pecado no mundo. E aí, pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, o pecado também pode ser eliminado. E é eliminado através do sacrifício de Jesus na cruz. Que não ficou lá, pendurado na cruz. Morreu, pagou o preço e ressuscitou no terceiro dia. Provando que Ele era Deus, que Ele era poderoso, capaz de fazer o que ninguém poderia fazer. Nenhum de nós poderia morrer. Nenhum mártir da história poderia morrer e pagar essa conta. Nem Madre Teresa de Calcutá, nem Martin Luther King. Ninguém. Somente a fé revela também que Deus, quem Deus quer que sejamos. Presta atenção. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Quem Deus quer que sejamos? Os salvos pela graça. Ele nos dá a porção de fé. Não vem da nossa própria força, não vem do nosso interior, como dizem os escritores de autoajuda, não vem de outro ser mágico, de um objeto reluzente. É graça, é presente de Deus, é dom de Deus. E Ele coloca essa sementinha da fé no nosso coração. Ele faz a gente acreditar. Ele nos dá condições de continuar lutando contra o pecado, assim como Jesus lutou e venceu todo tipo de tentação, todo tipo de luta.
Às vezes as pessoas perguntam, mas e se Deus não nos der um argumento infalível para essa questão, comprovando de fato o seu poder? Deus não mandou um argumento infalível, Deus mandou alguém infalível, que é Jesus Cristo, contra quem não há argumentos. É muito mais poderoso, é muito mais pesado do que um argumento. Jesus não apresenta argumentos, ele se apresenta. E quando ele se apresenta como o Deus Filho, o Deus Criador, Todo-Poderoso, encarnado, o Salvador, o Messias prometido, que lá das profecias do Antigo Testamento já vinham anunciando que ele seria entregue em nosso lugar. Ele seria traspassado e pelas suas feridas nós seríamos curados. E essa cura não tem a ver com cura espiritual, física apenas, aquela cura do físico, aquela cura que a medicina espiritual promete. Não, essa cura é uma cura que tem a ver com a alma, com a salvação daquilo que foi perdido e era perdido para sempre. Essa mensagem mexeu comigo essa semana. Mexeu comigo porque às vezes a gente lida tanto com a palavra de Deus, tanto com preparar estudo, que a gente se perde. A gente ora pelas pessoas de uma maneira que isso se torna um ofício. E é muito perigoso isso. E quando eu estava estudando esse texto, Deus falou para mim, primeiro para mim, e tinha que ser primeiro para mim: filho, você percebe que tudo que você tenta fazer é insuficiente? Eu já te amo, eu já te perdoei, eu já te aceitei, e parece que você está tentando me provar alguma coisa. É verdade, pai. Eu tô caindo nessa besteira de achar que eu tenho alguma coisa para te oferecer, que o Senhor está mais felizão comigo porque eu estou obedecendo os mandamentos, que o Senhor está mais feliz comigo porque eu estou lendo a sua palavra, pregando a sua palavra, quando isso na verdade não tem nada a ver com o seu amor por mim. Quem Deus quer que nós sejamos? Deus quer que você seja quem Ele planejou e projetou que você seja. Não precisa ser uma cópia de ninguém. Não precisa querer ser outra pessoa, você não vai dar conta. Não precisa querer ser mais do que outra pessoa, também não vai dar conta. E não vai dar conta sozinho. Se você não reconhecer que você depende dessa graça que foi presenteada por Deus. E a partir desse presente, o Espírito Santo que mora dentro de nós, que é Deus também, que é Jesus, Ele começa a fazer um trabalho, uma transformação no nosso coração. Ele começa a lapidar as arestas, a podar aquilo que precisa ser cortado. Isso tira um peso do meu ombro, do seu ombro, dos seus ombros, dos meus, fantástico. Porque vai pesando no dia a dia a responsabilidade, como pai, como mãe, como filho, como funcionário, como patrão, como vizinho. É muito pesado. Outro dia eu entrei no elevador, a moça falou assim: tá frio hoje, né, pastor? Eu até dei um pulo para trás e falei: como ela sabe que eu sou pastor? Nunca tinha falado com aquela mulher. Senti um peso nas minhas costas naquele momento, né? Já não bastava ser cristão, discípulo de Jesus, que já é uma grande responsabilidade. Eu não fico falando para os meus vizinhos isso, não. Porque não precisa. Não precisa ter esse peso. Porque é Jesus quem está fazendo a obra na vida das pessoas. Sim, eu tenho responsabilidade. O texto diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras que Ele preparou antes da fundação do mundo para a gente trabalhar, para a gente realizar. Então,
O plano é dele, joga fora o seu e aceita esse plano perfeito, esse planejamento estratégico divino para a sua vida. Vai dar certo. A partir do momento que você se rende a Jesus e se entrega totalmente a Ele, uma coisa acontece. Sai esse peso, a leveza e a alegria tomam conta do seu coração e começa uma obra em você. Aquilo que a gente leu no começo, que Paulo escreveu aos Filipenses, Deus começou uma obra em cada um de nós e Ele mesmo é fiel para completar essa obra, para concluir essa obra até a volta de Jesus. Perceba isso, Deus quer fazer coisas através de você, mas primeiro você tem que se render a Ele. Deus quer fazer coisas em você, que é muito mais importante ainda. A primeira obra que Ele quer fazer na sua vida, no seu coração. Não queime essa etapa. E o convite dEle para você e para mim, hoje, amanhã, todos os dias é: filho, venha, eu estou de braços abertos. Filha, eu quero tomar um café com você hoje. Eu quero todos os dias me relacionar com você. Eu quero que você desfrute da minha companhia, assim como eu tenho prazer em desfrutar da sua. Abra o seu coração. A fé é esse caminho para justificação entrar e fazer essa transformação. Nós nos tornamos justos. Quando a gente chegar lá no céu, algumas pessoas acham que vai ter um portãozão, né? Todo mundo conta a piada falando que São Pedro estava lá no céu, no portão, né, Adilson? E aí aperta um botãozinho, porque agora tudo é high-tech, então São Pedro aperta um botãozinho, abre o portão, mas só um pedacinho. Aí ele vem conversar com quem morreu e chegou lá. Não é assim que a gente pensa que é o céu? Quando a gente chegar lá nesse portão, se é que ele existe, ninguém vai perguntar para você o que você fez ou o que você deixou de fazer. Para pôr numa balança e pesar. Olha, vamos ver agora aqui, nesse tira-teima, se vai pesar mais coisas boas do que coisas ruins, hein? Porque se pesar mais coisas ruins, abre o alçapão e cai. Nada a ver. Quando chegar lá, Deus vai olhar para você. Mas Ele não vai ver você. Ele vai ver Jesus. Porque se Ele visse a gente estaria lascado. Aí a balança ia ficar desequilibrada mesmo. Jesus chega e fala: esse está comigo. E aí a gente entra. É simples assim. É graça, é presente. E Ele nos oferece a oportunidade desse relacionamento. A fé é a convicção de coisas que a gente não pode ver, mas que Deus nos dá o privilégio de acreditar e de viver agora já. Parte do reino dele que Jesus já inaugurou, nós já podemos viver. E essas boas obras, Ele nos delega para que a gente faça, seja através do Natal Sem Fome, seja através de outras instituições, seja onde Ele te colocar, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, Ele quer te usar. Caminhando para o final, para a gente refletir e praticar, eu quero que você pense e ore a respeito desses 3 pontos. Primeiro, reconheça, aproveite essa oportunidade, reconheça que você é pecador e não tem poder para reverter esse quadro. Não tem nada que você possa fazer para reverter esse quadro. Ponto. Está faltando um ponto ali, mas põe o ponto. Você é pecador, você é pecadora, eu sou. Nós não temos nada a fazer. Já nascemos, já vem de fábrica. Experimente viver debaixo da amorosa justificação pela fé. A fé somente.
em Jesus. Experimenta, faz uma experiência, deixa Deus trabalhar nessa dureza do seu coração, deixa Ele tomar conta dessas áreas que você... Não, algumas áreas eu não abro mão de ter o controle, deixa Ele cuidar de você, tira esse peso dos seus ombros. Por fim, renda-se a Jesus e viva os planos que Ele tem para você. Ele tem planos perfeitos para a sua vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas não dá para ter um pé em cada canoa, gente. Sinceramente, não dá para a gente fazer parte da estatística dos 44% de brasileiros que vivem em mais de uma crença. A fé é somente em Jesus. Só é possível desfrutar desse relacionamento com Deus por meio de Jesus. O desafio para nós, então, é rever essa nossa postura. Se você tem desfrutado de uma espiritualidade, de uma religiosidade que é dividida, perceba o quanto isso está danificando a sua fé. O quanto você está se impedindo de desfrutar de uma plena comunhão com Jesus, de um pleno relacionamento com Ele. Perdendo a chance de ser moldado pelo Espírito Santo de uma maneira profunda. Renda-se. Coloca o seu coração diante de Jesus e diz: eu quero me dedicar por inteiro ao Senhor. Eu quero crer somente em Jesus. Se a palavra vem e me orienta que é somente pela fé, e a fé em Jesus, eu vou me render. A doutrina a qual Lutero lutava dizia que era pela fé, mas não era só pela fé. Tinha a questão do batismo, tinha também a questão das boas obras. E Lutero, lendo, assim como outros reformadores, lendo a palavra, percebeu que a crise, a angústia que ele tinha, só podia ser resolvida quando ele eliminasse outras coisas e cresce somente em Jesus. Depositasse a sua esperança, a sua confiança somente em Jesus. É isso que vai fazer diferença no nosso país. Não vai ser o próximo presidente que vai fazer a diferença na nossa nação. Vai ser a fé somente em Jesus. Isso tem que começar em nós, no nosso coração, no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa cidade. Converse com Deus a respeito disso. Ore agora, de maneira sincera, se você tem dificuldade em crer nisso. Coloque isso diante de Deus. Ele pode mudar o seu coração. Se você já experimenta dessa fé em Jesus, mas percebe que ela está um pouco apagada, deixa Ele também moldar o seu coração, trazer você para perto.